Nadar com os golfinhos, tirar aquela selfie bonita com o tigre. É muito legal pra gente, mas será que é legal pros animais? Olá mundo, eu sou a Mana Gamini e esse é o segundo vídeo aqui do especial que a gente está fazendo, eu e a Elaine do Live More, Travel More, sobre turismo sustentável, um turismo mais responsável. E nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto bem sério, né, Elaine? Sim. A gente precisa prestar muita atenção nas boas práticas de turismo com animais, porque é maravilhoso a gente viajar, tirar aquela foto bonita com os animais e tudo mais, mas o que a gente leva em consideração? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a Elaine é sobre animais em cativeiro, né? Como que, por exemplo, a gente vai tirar aquela foto com o tigre, vai tirar aquela foto com o elefante, com o leão, mas isso é natural, é normal? Porque assim, você não vai lá na floresta, lá na selva, acha um tigre e fala, opa, vem cá, vamos tirar uma foto? Você não vai fazer isso, né? Com certeza não. Só esse exemplo já diz tudo, né? O animal silvestre, ele tem que estar solto na natureza, não preso em algum lugar. Então, um animal que está em cativeiro já é um indício de que pode causar um mal-estar ali para ele. E aí, por isso que vale a gente valorizar mais o turismo de observação, né? Que a gente tá ali no habitat dele, mantendo uma distância segura do animal, porque a gente tem que ter isso em mente. O animal silvestre, a gente não consegue prever como ele vai reagir. Então a gente pode estar colocando a nossa vida em risco ao se aproximar muito. Então, turismo de observação é aquele que você tá vendo ele interagir no seu habitat natural, tranquilinho, né? Seguro, pode tirar foto, não tem problema. Como são animais silvestres, eles não estão acostumados, né? Não é da natureza deles você tá ali tão próximo. Ainda mais fazendo interações, tipo fotos, tal, falando ali do lado dele. E se você conseguir fazer isso, provavelmente o animal tá totalmente dopado, enfim, pra você conseguir ali abraçar, né, o tigre e tudo mais. O tigre é um caso clássico, né, de doping com os animais. Eu já tive essa experiência e eu saí de lá, isso antes de eu ter essa consciência que eu tenho hoje, né? Mas mesmo naquela época, quando eu saí de uma atração dessa, eu me senti mal, porque era nítido que as reações que ele estava tendo ali não eram da natureza dele. E me senti mal também de estar colocando meu dinheirinho suado de tanto trabalho, né, em uma atividade que não faz o bem ali pro animal. Se você não fez, pra você ter a consciência agora. Se você já fez, pra você ter a consciência agora e não passar isso pra frente, né? Não incentivar outras pessoas a fazerem. E a informação, né? O que faz com que a gente acabe tomando algumas decisões não tão boas é a falta de conhecimento. E aí, por isso que eu achei super legal da Má me convidar também pra trazer um pouquinho de informação pra vocês. Exato. Eu sei que você que tá aí assistindo adora viajar, então a gente tem que ser responsável na hora de viajar e nada melhor que Elaine pra vir conversar com a gente sobre isso. Tá, mas e no caso da preguiça? Porque a gente olha a preguiça e fala, ai meu Deus, que fofinho, eu quero uma selfie abraçando uma preguiça. Como que funciona? Porque tem algo bem específico, né? No caso das preguiças, realmente elas são fofíssimas, dá vontade de agarrar, aquele agarradinho, né, que a gente tinha quando criança. Mas o que acontece? Até a Proteção Animal Mundial chegou a fazer um estudo e identificou que essas preguiças, quando elas são retiradas na natureza para ficar ali em contato com os turistas, tirando selfies e tal, ao invés delas viverem por décadas, elas acabam vivendo apenas mais 6 meses depois, né, desse ocorrido. Então, imagina, né, a gente é natural, nós como seres humanos, a gente tem uma curiosidade, né, de chegar mais perto dos animais. Mas vamos pensar um pouquinho, será que vai estar tudo bem, né? Eu me aproximar ali dele. E outra coisa da questão de selfies, né? Não só das preguiças, mas de todos os outros animais silvestres. Quando a gente posta uma imagem dessa, a gente acaba criando desejo nas outras pessoas de fazerem o mesmo. Por isso que pesquisa é muito importante, né? Não é só, como a gente já falou, pela economia do dinheiro, é sempre bom falar isso. Não é só o nosso dinheiro, é pra gente saber se a gente vai chegar lá do ladinho do animal, vai ser uma coisa segura, tanto pra ele quanto pra nós. O primeiro exemplo que a gente deu nesse vídeo, que é o nosso próximo tópico, é o caso dos golfinhos, né? É uma curiosidade que eu, pelo menos, tenho muita. Como que funciona essa parte dos golfinhos?
Então, nadar com os golfinhos ali, ai, lindo! a gente acabou criando muito essa ilusão, né? De, vou pro Caribe, vou nadar com os golfinhos, tirar aquela foto dando beijinho. Um selinho no golfinho. Coisa linda, coisa fofa. É fofo? Mas imagina você tendo a opção de estar num oceano, assim, ilimitado de espaço, e de repente você sai daquele ambiente e vai para um lugar que muitas vezes é até menor do que o estacionamento dos estabelecimentos que promovem esses shows. Nossa, faz todo sentido. Então não é algo legal para eles, obviamente. Também tem estudos que mostram que a alimentação que eles recebem, que são os peixes congelados, elas não têm os nutrientes suficientes ali para ele, que ele corre risco de ficar desidratado. Mais uma vez, a Proteção Animal Mundial, eles têm alguns relatórios super legais com esses assuntos, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas é isso, golfinhos, deixa pra ver eles soltos na natureza. E é muito gostoso quando você tá passeando de barco, de repente você vê um monte de golfinho chegando perto. Então busque esse tipo de atividade, né? Que é um exemplo de turismo de observação que a gente tava falando. Eu acho que o mais gostoso, né, da questão do turismo de observação é que o que vai acontecer naquele dia é uma surpresa. Por exemplo, você vai fazer um safari na África, por exemplo. Você não tem garantia de que você vai ver os animais, os Big Five, né, que eles chamam, no mesmo dia. Porque ele tá solto na natureza. Tá vivendo. Sim, e o fato de você ver aquele bicho, quando isso acontece, você se sente tão sortudo, sabe? Tão privilegiado. É uma sensação gostosa, porque é meio que a natureza contribuindo com a sua atividade do bem. E veio te ver e tal, né? Sim. Bom, Elaine, outro tópico aqui que a gente vai falar, que eu queria te perguntar, é sobre tubarão-baleia. Ouvi dizer que nas Filipinas o pessoal alimenta tubarão-baleia, né? Que vai tirar aquela fotinho com eles lá. Como é que funciona o fato de alimentar animais silvestres? Então, quando a gente alimenta, né, esses animais, a gente acaba mudando ali o ciclo deles de alimentação. E a gente pode prejudicar todo um ecossistema. No caso das Filipinas, né, realmente é muito triste o que eles fazem lá em alguns lugares, os mais populares, por sinal. Eles acabam atraindo os tubarões-baleia para aquele lugar por conta do alimento. Com isso, os animais ficam mais acostumados com o homem alimentando eles param de ir ali a sua caça rotineira, digamos. O natural, né? Isso, que é o natural dele. E a partir do momento que ele deixa de caçar, enfim, alguma espécie e tal, assim como outros tubarões também, a gente pode gerando um impacto muito grande no ecossistema. Então, a gente não tem a cadeia alimentar, né? A gente tem um bicho grande aqui, que come um bicho pequeno aqui, que come outro aqui. A partir do momento que a gente a gente interfere essa cadeia, a gente pode acabar fazendo com que um animal se procrie muito mais, por exemplo, e acabe não dando espaço para esse outro aqui da ponta viver, vamos supor. Quando eu fui para Foz do Iguaçu, inclusive tem vídeos aqui no canal falando sobre isso também, vou deixar tudo no card e na descrição. Quando eu fui para Foz do Iguaçu, a gente foi lá nas cataratas, do lado brasileiro. E lá nas cataratas, assim, nossa, é um presente, né? É incrível, não tem nem como descrever como que é esse lugar. E aí tem muito coati. E aí você olha o coati de longe e você fala, ai, que bonitinho, eu quero um, sabe? É muito fofo, quero abraçar um. Mas é um animal silvestre e se você tiver um arranhão dele, você tem que sair correndo pra tomar vacina de raiva, enfim. É uma série de coisas que a gente às vezes não pensa quando vai dar um negocinho, né? É nossa segurança por conta desse risco dele dar uma arranhada ou sem querer ou porque se sentiu ameaçado. E também pra ele, né? Eu vi pessoas dando bolacha, né? No pacote ainda. Então, assim,
Não é o animal que come aquilo. Elaine, eu ouvi dizer que quando a gente vai fazer ali, praticar o turismo com animais, existe uma etapa antes disso, né? Uma educação. O que a gente precisa fazer? Como que funciona isso? Sim. Todo estabelecimento que promove ali uma atividade que envolve algum animal, é muito importante que esse estabelecimento ofereça uma educação ambiental antes dessa atividade acontecer, para explicar sobre aquele animal que a gente vai tá vendo, né? Por que ele tá ali, como que a gente pode preservá-lo, enfim. Conhecimento é tudo, né? A gente tem falado muito isso aqui. No caso dos tubarões brancos, existem muitos mergulhos em jaula, né, com tubarões brancos. Eu mesma, eu tinha meio que um preconceito com isso. Eu pensava, as pessoas vão estar ali meio que chamando o tubarão branco para perto da jaula, alimentando eles, enfim. Eu achava que eles eram alimentados. E aí, até que um amigo meu que trabalhava numa ONG que protegia tubarões na África do Sul me convenceu de que, caso essa empresa ofereça essa atividade obedecendo todos os regulamentos, né, que a gente também tem isso, não é qualquer empresa que a gente deve contratar. Se ela obedecer tudo, tá tudo bem. E vale lembrar também que se você vê qualquer atividade irregular, qualquer atividade de maus tratos, denuncie, fale, né? Avise as pessoas, porque nós somos usuários ali, mas a gente tá contribuindo, né? Onde a gente pode procurar pra denunciar? O que a gente pode fazer? Olha, redes sociais hoje, né, a gente vê o poder que tem. Então, a gente pode, de repente, conversar com essas empresas, questionar algumas coisas. A gente pode ir no TripAdvisor, dependendo da experiência que a gente teve, relatar ali qual foi a experiência que a gente teve, que tipo de maus tratos a gente viu, além de repente, alguns órgãos governamentais, algumas ONGs que protejam esse tipo de animais. É legal você não se limitar só em informar o público final, mas também buscar algum agente que possa de fato fazer alguma coisa em relação ao que está acontecendo, né? Exato. Espero que você tenha entendido mais sobre as boas práticas de turismo com animais. Todos saímos mais conscientes desse vídeo, né? Isso aí. Mais responsáveis. E a gente se vê o quê? No próximo vídeo, porque essa série não acaba por aqui, ela continua. Um beijo. Beijo! Tchau!